Estamos falando da igreja. Inclusive, o Papa Francisco tem feito uma série de catequeses também sobre a igreja nesse período. Por quê? Porque nós estamos no ano da fé, que termina em novembro, no final de novembro, né? É no último domingo do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei, então termina o ano da fé. O Papa tem falado muito da igreja e nós entramos aqui na sequência do estudo também, estamos tratando da igreja. Vamos conversar, se alguém quiser mandar sua pergunta aí através do Sandro, mande, né? Antes eu quero apenas fazer alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte, eu estive viajando durante 12 dias, do dia 10 até o dia 23, cheguei ontem, e eu queria partilhar aqui uma coisa muito interessante que a gente viajando por aí, a gente vê. Eu estive na Europa, depois eu fui para os Estados Unidos e voltei para o Brasil. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com 3 comunidades brasileiras que estão enviando missionários para fora. Uma coisa maravilhosa. Comecei a minha viagem pela França, fui à cidade de Avignon, uma cidade onde pertenceu à igreja durante 70 anos. Os papas moraram em Avignon, na França, durante 70 anos, desde o ano 1300, mais ou menos, até mais ou menos 1370. Foi um período difícil para a história da igreja, porque os papas saíram de Roma, ficaram na França, e o Estado Pontifício ficou um tanto quanto abandonado, mas depois os papas voltaram, inclusive por interferência de Santa Catarina de Sena, né, que foi lá em Avignon e disse para o Papa: santidade, volte para Roma, porque eu estou sentindo aqui no seu palácio o odor fétido do inferno. E o Papa Gregório XI, fez a malinha dele e voltou para Roma. Mas por que eu fui lá em Avignon? Porque existe lá em Avignon uma comunidade de brasileiros, né? A comunidade Palavra Viva, que tem 2 casas, uma de rapazes, outra de moças, evangelizando na França os franceses. Uma coisa muito impressionante. Inclusive o bispo deu a eles cuidar de uma igreja do ano 1200, de 800 anos, a igreja de St. James. Então é uma coisa impressionante. O Brasil está mandando missionários jovens, leigos, né, para a Europa. De lá eu fui para a cidade de Lyon, na França, onde tem o túmulo de Santo Irineu, tem também o campo dos mártires que morreram no ano de 177, perseguidos pelo Império Romano. E depois fui à cidade de Lugano, na Suíça, onde esta mesma comunidade reuniu 40 consagrados deles, de todas as casas da Europa, para eu dar um curso de História da Igreja durante 3 dias para eles. 40 brasileiros, jovens, consagrados, rapazes e moças, né, que entregaram aí a vida para Deus. Agora, uma coisa que me impressiona muito, Sandro, é o seguinte, que o bispo estava lá. Lugano é uma cidade na Suíça, e o bispo entregou para essa comunidade um mosteiro de 300 anos de idade. E é muito interessante que esse mosteiro fica no centro de uma cidade suíça, cheia de bancos. A gente sabe que os bancos na Suíça recebem dinheiro do mundo inteiro. E nesse mosteiro moravam 4 irmãs beneditinas, já velhinhas. 2 morreram, ficaram 2 muito velhinhas, transferiram as 2 para uma casa menor. E os bancos suíços, né, que têm dinheiro do mundo, queriam comprar esse mosteiro por milhões de euros. O bispo disse: não, vou entregar para essa comunidade do Brasil, a comunidade Palavra Viva, que está lá, né, evangelizando os suíços na Suíça. É uma parte da Suíça onde se fala italiano, porque logo após o norte da Suíça, um pedaço que Napoleão Bonaparte, mais ou menos, arrancou da Itália, acabou ficando com a Suíça. Mas uma coisa impressionante, já nos Alpes suíços, não é? Eu fiquei impressionado. E quando terminou o nosso curso lá de História da Igreja, o bispo da cidade, né, celebrou a missa com 7, 8 padres ali das comunidades. Então eu fiquei impressionado de ver o apoio e a credibilidade que os bispos e padres da Europa estão dando às comunidades daqui, como a Canção Nova, que tem casa lá em Toulon, né, tem casa na França, tem casa em Roma, tem casa em Jerusalém, tem casa em Portugal, né? Então esse ardor brasileiro de evangelização
está chegando lá fora. Né? Depois saí de lá e fui para os Estados Unidos, na cidade de Boston, pregar um retiro para quem? Uma comunidade de brasileiros que trabalha com brasileiros. A chamada Missão Louvor e Glória, do amigo Rodrigo, né? Maravilhoso Rodrigo. Tem a comunidade em Marília, São Paulo, e tem os seus missionários lá nos Estados Unidos. Né? E depois de Boston, fui para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, onde tem a comunidade de Canção Nova, evangelizando em Atlanta, nos Estados Unidos. Todos jovens consagrados a Deus, rapazes e moças. Que coisa maravilhosa. Né? O Papa João Paulo II dizia que o Brasil, a América Latina, é o continente da esperança da igreja. Por quê? Porque a metade dos católicos do mundo, 50% dos católicos do mundo, estão aqui na América Latina. Deus fez como que uma reserva católica aqui na América Latina. Porque todos os colonizadores que vieram para a América Latina e que implantaram aqui a colonização, tanto espanhola quanto portuguesa no Brasil, eram todos católicos. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, católico, Batalhão Diário de Colombo, não é? Que a gente vê como Cristóvão Colombo era um homem católico, cristão, que rezava com seus marinheiros, fazia inclusive promessas quando nas navegações estavam em grandes dificuldades, né? E também tive a alegria de, nos Estados Unidos, me encontrar novamente com o Dr. Scott Hahn. Quem que é o Dr. Scott Hahn? É um dos grandes pastores protestantes, no caso dele presbiteriano, que vieram para a Igreja Católica. Tem muitos pastores intelectuais que estão vindo para o catolicismo. O caso do Dr. Scott Hahn, que leu a Patrística, né, os santos padres da Igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo, etc., etc., viu que realmente a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Não é? E para você ter uma ideia da grandeza desse homem, ele é doutor em Sagrada Escritura. Na casa dele ele tem 40 mil livros catalogados. Eu fiz uma entrevista com ele de 1h e 20 minutos. Eu pretendo passar aqui num dos nossos programas, depois que tiver isso editado direitinho. E eu disse a ele: doutor Scott, o senhor me deixa deprimido, porque eu achei que eu tinha bastante livros, Sandro. Eu tenho uns 2, 3 mil livros na minha casa, ele tem 40 mil na casa dele. A parte de baixo da casa, que o americano chama de basement, é um corredor enorme cheio de prateleiras, né? Uma coisa extraordinária. E como ele tem muitos livros bons, eu pretendo publicar alguns livros dele no Brasil, e ele também tem a intenção de publicar alguns dos meus livros nos Estados Unidos. Uma parceria que nós estamos fazendo. Então, a gente vê que o Brasil está realmente levando para fora a evangelização. Inclusive, o Dr. Scott Hahn quer vir aqui a Canção Nova. Maravilha, hein? Eu contando para ele a Canção Nova, mostrando para ele no iPad os encontros aqui, ele disse: eu vou à Canção Nova com a minha esposa, eu quero conhecer, e eu quero trazer missionários aqui, porque ele trabalha numa universidade franciscana, numa cidade americana pequena chamada Steubenville, em Ohio. E ele quer trazer missionários daqui do Brasil, levar para lá, e quer trazer os jovens deles para cá, porque eles não conhecem essa realidade nossa aqui de vida de comunidade e os jovens evangelizando. Eu digo: tudo bem, doutor Scott, estamos aí de portas abertas, esperando que o senhor venha. Tá, eu gosto de partilhar isso, porque mostra a importância que tem as comunidades hoje brasileiras de evangelização. Obra de Maria, Canção Nova, Shalom, Pantocrator. Recado. Né? Comunidade de Recado. Olha, são cerca de 500 comunidades brasileiras. É o país do mundo que tem mais comunidades evangelizadoras. Para nós é realmente uma graça de Deus extraordinária. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que durante a minha viagem eu recebi a notícia do falecimento do amigo Miguel Martini. Miguel Martini, um católico fervoroso, um cristão fervoroso, que foi deputado estadual, Minas Gerais, também foi federal, não foi, Sandro? Sim. Sabe, um homem que tinha grupo de oração dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reunia os deputados para rezar. Sim. Eu já preguei retiros com o Martini, e me lembro lá em Governador Valadares, em Minas Gerais, e realmente um homem político e um político de Deus. Infelizmente, Martini teve uma leucemia
e faleceu muito moço, 50 e poucos anos de idade, né? Durante o tempo que eu estava aí, inclusive, viajando. Então, eu queria dizer aqui, mandar à família do Miguel um grande abraço, dizer que nós estamos aqui rezando pela sua alma e que Deus conceda, né, o conforto a eles, né, pela perda desse grande homem que foi o Miguel Martins. Inclusive tem um livro publicado pela editora da Canção Nova, né? Muito bem. Sandro, o que você tem aí do nosso querido Papa nesse período aí das nossas caminhadas? Bom, essa semana ele fez a catequese, né? Falando de Maria, modelo de fé. E aí diz de Maria também como modelo da igreja. Na igreja, né? Exatamente. Tem um pedaço bem interessante aqui, que ele... Peraí, deixa eu só achar de novo aqui. A fé de Maria é o cumprimento da fé de Israel. Nela está justamente concentrado todo aquele caminho, toda aquela estrada daquele povo de fé que esperava a redenção. É nesse sentido, e nesse sentido é um modelo de fé da igreja, que tem como centro Cristo, encarnação do amor infinito de Deus. Bonito, né? O Papa está falando da igreja e ele está fazendo, né, esses tipos de colocações, tudo centrado na igreja. E uma coisa muito interessante é que o Papa já convocou para o ano que vem, outubro do ano que vem, um sínodo em Roma sobre a família. Vai ser maravilhoso, com certeza. Mostra a preocupação que o Papa tem com a família, com os problemas da família. Mais um Papa que se debruça sobre a questão da família. Isto é muito interessante, graças a Deus, né? Outra notícia que eu vi muito interessante, Sandro, essa semana, foi que na Geórgia, é aquela região ali perto do Mar Negro, na Europa, já ali do lado da Rússia, uma descoberta fantástica, que é o seguinte: descobriram alguns livros feitos em páginas de bronze, né, e amarrados assim com uma espécie de arames, do primeiro século, que fala da paixão de Jesus Cristo. Impressionante, quer dizer, pela primeira vez, nós temos um documento do primeiro século, é uma região que fica mais ou menos a 130 quilômetros das lutas de Qumran. Encontraram esse livro, está na internet, inclusive com as fotografias. Isto prova a existência real de Cristo. Muita gente que quer atacar o cristianismo, a igreja, Cristo não existiu, Cristo é um mito. Agora tem um documento histórico. Mais uma prova, né, professor? Do primeiro, mais uma. Já tem várias outras, né? Mas é impressionante que as páginas do livro são de metal. Por isso que se conservaram até hoje, 2000 anos. E ali fala da paixão de Cristo. Outra descoberta muito interessante que foi feita no ano 2005 e foi publicada agora na revista Science, uma revista científica americana, né? É que descobriram crânios de pessoas de quase 2 milhões de anos atrás. E o muito interessante é que os cientistas, com essa descoberta, estão chegando à seguinte conclusão: que a humanidade veio de uma única espécie. Eu não tive tempo ainda de ler a fundo essa matéria, que eu estava viajando, mas fiquei impressionado. Os cientistas estão chegando à conclusão que Adão e Eva, de fato, foi o primeiro casal da humanidade. Não houve várias origens da humanidade, como a igreja sempre ensinou. A igreja sempre ensinou que a humanidade começou de um tronco só. E esse tronco foi aquele tronco onde, infelizmente, houve o pecado original e estragou toda a obra de Deus, né? Não houve várias espécies. Os cientistas agora estão chegando a essa conclusão. Só me confirma uma coisa, então, porque Darwin, muitos dizem que Darwin falou que o homem veio do macaco. Ele não disse isso, né? Não. Ele falou que veio de um ancestral, de um primata. Exatamente, de um primata, mas não que veio do macaco. Um primata que foi evoluindo, chegou no homem. Que pode ser. Mas uma coisa que a ciência já mostra claro, que o homem não veio desse macaco atual que nós temos, porque senão esse macaco atual teria também evoluído. Uhum. O homem veio realmente de um primata lá de trás, que foi evoluindo. Num certo momento, Deus introduziu nele uma alma imortal, e aí nós tivemos o primeiro casal. Agora, o que é muito interessante é que a ciência está chegando à conclusão que a humanidade começou de uma espécie só, um tronco só. Como o Papa Pio XII garantiu numa das suas encíclicas: o homem não veio de várias espécies, não, veio de uma só. E agora, com essas descobertas da paleontologia,
né, os cientistas estão chegando a essa conclusão.